Olá! Você que é estudante de Direito aqui na Universidade Positivo, tem planos para começar um estágio esse ano? Acompanha o mercado de trabalho e os grandes escritórios de advocacia? Se a resposta for sim, hoje a nossa conversa vai tirar todas as dúvidas de vocês, jovens estudantes que estão procurando pelo tão sonhado estágio. A boa notícia é que tem vaga disponível no mercado e você vai conhecer uma delas agora. O escritório Vernalha Guimarães e Pereira é reconhecido pela revista Advocacia 500 como um dos escritórios mais respeitados do país. Agora está aberto o processo seletivo e a vaga pode ser sua. Imagina que legal a experiência de estagiar em um lugar assim? Para conversar sobre o processo seletivo, hoje nós recebemos um dos advogados do escritório, o Dr. Fernando Suzuki. Olá, doutor, muito obrigada pela presença. Você pode explicar, para começar, como funciona essa vaga de trainee do escritório? Primeiramente, eu que agradeço o convite de vocês. O programa de trainee do VGP ele funciona da seguinte forma. Nós temos, num primeiro momento, um programa de Job Rotation, que é uma rotação nos departamentos do escritório para que o trainee ele encontre a área que ele tem mais afinidade. Então, ele passa por 3 áreas dos departamentos do escritório e depois ele escolhe a área que ele tem mais afinidade para começar a segunda etapa do programa, que é o que a gente chama de Knowledge, que é um aprofundamento na área de interesse do trainee, com uma experiência um pouco mais refinada dentro dos assuntos e temas de direito daquela área. E o que vocês procuram em um candidato interessado na vaga? O principal perfil que nós queremos são pessoas que estejam interessadas em serem advogados, em criar uma carreira na advocacia. Então, ainda durante o processo seletivo, nós fazemos uma análise dos históricos escolares, nós fazemos uma prova escrita, fazemos entrevistas, mas todas essas etapas elas funcionam para tentar encontrar as pessoas que têm mais interesse em continuar no mercado da advocacia. E de onde surgiu a ideia de criar uma vaga de trainee no escritório? A ideia surgiu de uma necessidade do escritório de conseguir profissionais de maior qualidade dentro de um mercado que a tendência é a diminuição da qualidade dos profissionais. Então, a ideia do escritório é poder aproveitar o período em que esses trainees ainda estão durante a faculdade para que eles possam formar talentos que estejam já acima da média de mercado e adaptados à estrutura do escritório. Então conta pra gente um pouco como funciona esse processo de seleção e por quais etapas o candidato vai passar. O processo de seleção ele vai começar com uma análise do histórico escolar dos candidatos. Então os candidatos vão submeter esses históricos escolares, nós vamos fazer uma análise e selecionar alguns para a segunda etapa do programa. Nessa segunda etapa da seleção vai ter uma prova escrita que vai cobrar conhecimentos gerais, algumas questões de direito e algumas questões de lógica em inglês. Passada essa segunda etapa, nós vamos selecionar os finalistas que vão para uma etapa de análise psicológica e de entrevista com os sócios fundadores e os coordenadores do escritório, onde vai ter uma rodada de perguntas e serão selecionados os finalistas. E houve alguma mudança do processo dos outros anos para esse ano? Tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente? O processo essencialmente continua o mesmo, as etapas são as mesmas. Nós vamos alterar um pouquinho a prova da segunda etapa, como seria natural que acontecesse, mas essencialmente o processo seletivo vai ser o mesmo, são as mesmas 3 etapas das 2 primeiras edições. Bom, o senhor também começou participando desse programa de trainee. Conta pra gente um pouco como foi esse processo. Bom, eu fui, na verdade, o primeiro advogado a se formar por esse programa de trainee. E, na minha experiência, eu tive um resultado muito positivo em ter participado do programa. Num primeiro momento, porque eu tive uma vaga logo assim que eu me formei, mas também por um outro aspecto, que é o aspecto de ter trabalhado com várias áreas do direito, poder me aprofundar em um dos departamentos do escritório e poder enxergar a importância da multidisciplinariedade na atuação dos escritórios de advocacia nesse momento do mercado. Hoje, cada vez mais as empresas pedem para que as soluções que os escritórios deem para os seus problemas sejam soluções multidisciplinares que envolvam advogados que não estão presos a uma área
determinada do direito ou a um conhecimento específico. Então, o programa de trainee ele é uma excelente oportunidade para aprender essa tendência de mercado, que é a multidisciplinaridade. E para você, qual foi a parte mais difícil, tanto do processo, quanto um desafio dentro do programa? Eu acho que o principal desafio do programa é que as atividades que a gente realiza lá dentro são atividades que usualmente não tem no programa de estágio. Então, a responsabilidade que recai sobre o trainee de entregar trabalhos diferenciados, de poder trabalhar com temas de grande responsabilidade, de grande complexidade, é um desafio diário e que faz parte do programa, porque a gente acredita que é só forçando o trainee a trabalhar com coisas que ele não está acostumado é que ele vai aprender mais e se desenvolver mais. E o processo seletivo alterou a sua rotina de alguma maneira? Na época, você teve que estudar mais, se empenhar mais? O processo seletivo em si não, porque a primeira etapa é simples, você só envia o teu histórico escolar, então dentro dessa dinâmica você nem tem uma atividade. Para preparação para a prova, realmente você acaba tentando estudar alguns temas um pouquinho mais genéricos de direito, que são próprios de processos seletivos de escritório de advocacia, mas nada demais. Então o processo seletivo em si não acaba alterando muito a rotina do estudante. E para você, qual foi o maior aprendizado nessa experiência? Eu acho que o que eu mais aprendi nessa experiência é realmente a rotina e a dinâmica de ser um advogado. Você se apresentar para lidar com o dia a dia do escritório, trabalhar com as coisas administrativas, trabalhar com os temas de direito propriamente ditos, tudo isso são coisas que a maior parte dos programas de estágio não te permite experienciar em todas as áreas. Ou você aprende a fazer uma determinada atividade, ou você fica preso a uma outra atuação, mas nunca envolvido nas questões administrativas do escritório, na produção de peças, em reuniões com os clientes. E isso é o que dá a dinâmica do que é ser realmente um advogado hoje. Bom, para quem tem interesse de participar esse ano, qual é a sua dica, o conselho? Minha dica, primeiro, é se inscrever no programa, né, e submeter o histórico escolar para o início do processo seletivo, mas principalmente do lado pessoal é se organizar, verificar as suas prioridades, colocar o estágio dentro do teu planejamento e correr atrás mesmo disso com bastante vontade e ter a consciência de que você está iniciando a sua carreira na advocacia. E como esse aluno pode fazer, então, para de fato se inscrever no programa? O primeiro passo é entrar no nosso site, www.vgplaw.com.br, e na aba do programa de trainee, lá vão ter todas as informações com relação à inscrição, os passos que devem ser dados nas próximas etapas, mas em princípio as inscrições estão abertas até o final do mês, e a partir do encerramento das inscrições, as próximas orientações vão ser dadas na nossa página do Facebook e pelo CTF nos e-mails indicados pelos alunos. Bom, então é isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. O Acontece na UP termina aqui. Muito obrigada.